Bom dia. Bom dia, doutor Marcelo. Doutor Marcelo é um joaquinense tradicionalista. A família dele é nome na tradição gaúcha. E desde que eu trabalho com as crianças, trabalho em tradicionalismo, o doutor Marcelo trabalha junto comigo. Sempre me ajudou, até ensaiando danças, quando a gente começou um grupo de dança lá na Madre Paulina. Então, ele ajudava a ensaiava as crianças. Como eu mudei de lá, aquele grupo lá não foi para frente. Mas se a gente tem ficado lá, com certeza, hoje teria um grupo como temos o Raízes do Tempo, que é um pedaço do Portela. É lá na escola do Portela que a gente começou. E nós fizemos, hoje com certeza, se a gente ainda estivesse lá no Portela, seria uma grande manhã gaúcha. Mas não são todos os professores que gostam, não são todos os professores que se envolvem com isso, então as coisas vão acabando. Mas aqui no Manuel Cruz, que esse ano eu estou trabalhando aqui, doutor Marcelo, e assim, a gente tem muita liberdade para fazer aquilo que a gente acha que é bom para os alunos. Então, conhecer o tradicionalismo é uma coisa muito importante. E eu convidei o diretor Nélito, porque ele sempre tem me acompanhado nessas atividades extras e tem me dado respaldo para que a gente possa trabalhar. Então, passo a palavra ao doutor Marcelo, ele vai fazer as colocações dele e depois cada um pode perguntar o que quiser, né, Marcelo? Bom dia a todos. Muito obrigado, dona Zilma, pelas palavras que a senhora dirige a mim. Eu quero parabenizar mais uma vez por essa nova iniciativa. Eu fico muito contente de estar participando aqui hoje. Primeiro, estou conhecendo um monte de gente nova aqui, né? Isso para mim é fundamental, né? E a possibilidade de nós estarmos falando de cultura, de tradição, né? Um povo que não conhece o passado, ele não tem futuro, né? Então é muito importante para que nós não vamos repetir os mesmos erros do passado. Aí, nesse contexto, eu gosto sempre de dizer que conhecendo o passado nós podemos olhar para o futuro. E, claro, eu, como a dona Zilma já disse, venho de uma família tradicionalista, né? O meu avô, o Brasiliano Camargo, foi um dos fundadores do CTG Minuano Catarinense, né? Ele foi um dos fundadores, com seus pares, né? Fundaram o CTG Minuano Catarinense. E a minha família, claro, sempre envolvida com a pecuária, com a criação de gado, com essa história. E eu acabei, então, também entrando para as invernadas artísticas, né? Muito tempo fui peão de invernada, né? Hoje estou bem parada, mas fui peão de invernada. E também fui declamador oficial do CTG, né? Participei da vacaria, participei de rodeios, ganhei muitos troféus, declamando a poesia gaúcha, né? A poesia em si, eu tenho um encanto, né? A poesia e a música gaúcha, elas são duas vertentes do tradicionalismo, porque eu gosto sempre também de falar isso. O gaúcho em si tem o poder de sintetizar sentimentos em palavras, né? Quem gosta de música e poesia entende o que eu estou falando. Qual é esse poder? Por exemplo, eu gosto de citar também quando diz ali na música veterana, todos aqui conhecem, uma das músicas mais conhecidas aí, ele diz assim: quando chegar meu inverno que me vem branqueando os cerros, né? O que ele quer dizer com isso? Quando ele ficar mais velho com os cabelos brancos, né? Então essa metáfora, essa forma de falar do gaúcho poética é uma das coisas que eu me encanto muito e gosto, né? Em relação às invernadas, eu fui campeão da vacaria 2 vezes, fui campeão pela Mirim, fui campeão pela Juvenil, né? E aí depois fui estudar, acabei não participando mais, não pude mais dançar pela adulta, né? Então, nos regulamentos ainda posso, né? Ainda tenho idade para dançar pelo adulto, apesar de me enquadrar mais já no veterano, né? Já estaria mais que o veterano, mas ainda poderia dançar porque não tenho limite de idade para dançar pela categoria adulta, né? Existem regras, né, nessas competições, regras tanto na poesia quanto na dança, né? A poesia em si, fidelidade do texto, interpretação, gesticulação, são alguns das questões que são avaliadas quando um declamador vai se apresentar. E na verdade a mesma coisa, né? Também são feitas planilhas, são analisados o conjunto, a
a harmonia, a música, todos esses são alguns fatores para analisar qual o grupo que vai vencer e ganhar num rodeio, né? Eu também eu não sou um historiador, né? Não tenho uma formação em história, mas gosto muito também, por essa minha vertente e história familiar, eu gosto muito de estudar também a Semana Farroupilha, né? A Semana Farroupilha é um movimento muito importante, né? Faz parte da história do nosso país, foi uma forma de criação do nosso país, e eu gosto muito, além da questão tradicionalista, a coragem, o valor desses homens, né? Que se levantaram contra o Império. Então era um Estado se levantando contra um Império. E eu gosto de dizer também que é uma das nossas revoluções mais compridas, né? Você já viu que eu gosto de falar bastante, né? Mas assim, foi a maior revolução civil que o país enfrentou, né? E que um Estado se separou do país, ele se tornou uma república. Nós tínhamos a monarquia, tínhamos o Império, Dom Pedro II, Dom Pedro I tinha ido embora do Brasil, deixou o filho dele com 8 anos de idade, criança, comandando o país, Dom Pedro II. Dom Pedro II também na nossa história foi um cara maravilhoso, inteligentíssimo, realmente ideias para frente, mas na época ele era criança. Então nós tínhamos aí a regência provisória, né? Tínhamos 3 adultos que comandavam o Império no lugar dele, porque ele era criança ainda, e nesse momento se tornou no país muitas revoluções. E a Guerra Civil o que é? Brasileiros lutando por brasileiros, né? E a Revolução Farroupilha ela durou 10 anos, brasileiros enfrentando brasileiros. Um Estado que enfrentou o Império. Por isso eu gosto muito dessa história. E então eu digo assim, a cultura faz parte de tudo isso, a nossa história é o que nos traz aqui. Nós, em Santa Catarina, nós temos uma história muito profunda, muito arraizada com essa questão da Revolução. Por quê? Porque a Revolução saiu do Rio Grande do Sul e passou para Santa Catarina, né? Quando ela passou para Santa Catarina, foi fundada também uma república, houve outra república, ou seja, um novo país. Nós tínhamos a República Rio-Grandense e foi fundada a República Juliana em Santa Catarina. Se essas repúblicas tivessem mantido, nós teríamos hoje 3 países. A República Rio-Grandense, a República Juliana e o Brasil, né? Como assim foi o Uruguai também, que foi território nosso em determinado período, e nós acabamos perdendo aquela área do Uruguai, né? Então são essas situações que criaram tudo que nós vivenciamos hoje. Essa é a nossa história, esses são as nossas origens, né? A dona Silva falou muito bem ali, o Marcelo já vem de uma família que traz isso. Todos nós somos, de certa forma, descendentes desses valentes, desses homens, né, que criaram a nossa história, e temos essas origens. Então, assim, nós temos uma colonização no nosso estado de Santa Catarina muito diversificada, né? Nós temos alemães, temos italianos, temos portugueses, e, claro, nesse contexto todo, temos também os gaúchos aí que vieram bastante para Santa Catarina. Nosso estado é muito rico em cultura, né? É um estado muito diversificado. Mas, de qualquer forma, a região serrana em si, que é a nossa região, onde nós moramos, ela traz essa característica muito forte, né? Lages hoje é muito forte no tradicionalismo. A Sapecada da Canção é um dos maiores festivais de música, né, que nós temos aqui na região serrana. E claro, a região serrana do Rio Grande do Sul com a região serrana de Santa Catarina era muito interligada, né? Por quê? Principalmente pelo comércio de gado, pelas tropas que passavam, que vinham do Uruguai ou do Rio Grande do Sul, subiam para São Paulo e Sorocaba e chegavam a Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque Minas Gerais era o centro da exploração. Lá estava se tirando as pedras preciosas, o ouro, o pessoal trabalhava, então muita gente estava trabalhando naquela região. E nós temos que imaginar o contexto da época, precisava alimento para esse pessoal, né? Não dá para trabalhar sem comida. E o que era a comida? A comida na época era o charque. O charque é o quê? Uma carne salgada, né? Não existia geladeira, não tinha como conservar essa carne. E a melhor forma de conservar era com o sal, né? Um pouquinho antes, o que acontecia? O couro valia mais que a carne, antes de inventar o charque. Se carneava aqueles, tirava o couro, deixava a carne apodrecendo no campo, né? Isso evoluiu com a criação do charque, e o charque se tornou o alimento para movimentar as Minas Gerais, aonde estava sendo explorado. E aí surgiu o caminho dos tropeiros, as rotas, aonde todo mundo ia buscar lá vender cavalos, vender mula e vender gado para fazer isso aí. E alguns, aqui no Rio Grande do Sul, a economia era baseada nas charqueadas, ou seja, as charqueadas eram onde produziam esse charque em larga escala. E os estancieiros poderosos, políticos, fortes, fazendeiros ricos, na época todos eram donos de charqueadas. O que aconteceu? O Brasil, o Império, acabou errando na tributação desses impostos, que é uma coisa que nós vencemos hoje, taxas muito elevadas, e permitiu que o charque Uruguai e Argentina entrasse mais barato, passasse direto por nós e chegasse a Minas Gerais. Daí, nesse contexto, os estancieiros reclamaram, eles não queriam mais essa questão do charque, porque eles estavam perdendo dinheiro, né? E eles se insurgiram contra essa situação do Império,
E aí surge, então, nesse contexto, o movimento Farroupilha, que não era separatista, nunca foi a ideia inicial criar um país novo, mas com as contrariedades do Império, eles tinham ideais republicanos, federalistas, né? É um sistema de governo diferente da monarquia, e nesses ideais aí, eles acabaram, então, dando início a esse movimento, e essa guerra que durou 2 anos. Né? Isso é um breve resumo de tudo, né? Nós temos um conteúdo gigantesco, temos os heróis farroupilhas, dos quais eu gosto de falar muito, Bento Gonçalves, Neto, Teixeira Nunes, Gomes Jardim, Davi Caraballo, são todos alguns nomes que participaram e criaram esse movimento dentro da Revolução. Foram eles que encamparam essa Revolução. Inclusive também Bento Manuel, uma das figuras muito complicadas dentro da Revolução, ele foi fiel da balança, ele pendeu, porque ele tanto foi imperial quanto foi farroupilha, né? E uma coisa que o pessoal não fala muito quando fala em revolução, nós temos que dizer que revolução porque eles eram revolucionários, eles eram a oposição, eles estavam contrários ao sistema, né? Nós havíamos um sistema de monarquia e eles estavam contra esse sistema, né? Os republicanos, os farroupilhas, eles tinham ideais baseados na Revolução Francesa, né? Fazia pouco tempo que a Revolução Francesa tinha ocorrido e dentro desses ideais eles trouxeram aqui, que era igualdade, fraternidade e humanidade. Inclusive o lema da bandeira do Rio Grande do Sul, né? Seguindo esses ideais. Então era um movimento que surgiu na França, se espalhou pelo mundo e aí vem contra a monarquia, né? Porque a monarquia vinha a tirania, vinha o poder concentrado na mão de poucos, situações que até hoje são discutidas e enfrentadas, né? Mas, claro, não é só eu que quero falar, eu gostaria muito da participação de todos e passo para vocês, vamos fazendo perguntas aí, vamos conversando e na medida que vai desenvolvendo a gente vai entrando mais dentro dessa história toda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Começar? Vamos lá? Primeiramente eu quero agradecer por você ter vindo e eu quero fazer uma pergunta. Por que amanhã é considerado Dia do Gaúcho? Perfeito. Amanhã, então, nós comemoramos, no 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. Por que foi escolhida essa data no Rio Grande do Sul? Esse foi o primeiro dia da Revolução Farroupilha, certo? 20 de setembro de 1835 foi quando teve início a Revolução Farroupilha através da tomada de Porto Alegre. Onofre Pires, junto com Gomes Jardim, que foi o primeiro representante da Revolução, eles invadem Porto Alegre pela Ponte da Azenha. Azenha significa moinhos, né? Nós temos que pensar, na época não tinha força elétrica, então os moinhos eram movidos a vento, né? E produziam a farinha, moíam o milho e tudo mais. E nesse bairro da Azenha, localizado em Porto Alegre, deu início à Revolução Farroupilha. E então os gaúchos escolheram, o governo, né, e tal, marcaram essa data, que foi o primeiro movimento, como a data base do Dia do Gaúcho. Onofre Pires e Gomes Jardim, com 200 homens, acamparam na cidade de hoje, de Guaíba, que na época se chamava Pedras Brancas, tá? E na propriedade, inclusive, do Gomes Jardim, tá? José de Vasconcelos Gomes Jardim. A casa dele lá era uma charqueada, e dessa casa eles atravessaram o Rio Guaíba, tá? E do Rio Guaíba eles invadiram Porto Alegre. Passaram na Ponte da Azenha, encontraram os soldados imperiais, venceram uma batalha pequena, e aí tomaram o governo. No dia seguinte, Bento Gonçalves entra na cidade de Porto Alegre, vai à Câmara de Vereadores e assume o comando. Então, Porto Alegre se torna a primeira capital farroupilha, né? Isso durou muito pouco, eles ficaram pouco tempo, os imperiais retomaram, né, a capital, e depois, nos 9 anos depois que se passaram, eles nunca mais conseguiram tomar Porto Alegre. Então foi um dia muito importante para a história dos revolucionários, aonde eles tomaram, e nunca mais conseguiram retomar Porto Alegre. Nessa época, o governador da província se chamava Fernando Braga. Qual era a ideia do Bento Gonçalves? Bento Gonçalves foi o primeiro presidente, só que ele estava preso, né? E como ele estava preso, quem assumiu foi o Gomes Jardim. Ele estava preso no Rio de Janeiro pelos imperiais. Fernando Braga era do Rio de Janeiro, ele era fora do Rio Grande do Sul. E como eles tinham essas discussões todas aí, brigas, eles não queriam mais que alguém de fora comandasse a província. Eles queriam que fosse escolhido alguém de dentro da província para comandar, né? Para acertar as questões de impostos e tudo mais. Então a ideia deles era a seguinte: vamos pegar alguém daqui. Ali não era a ideia de formar um novo país. Mas foram sucedendo as batalhas, né? Até que chegou na Batalha do Seival e surge mais um personagem dessa história que se chama Coronel Neto. Um dos mais aguerridos guerreiros, um dos mais valentes e honrados da Revolução,
e ele vence uma batalha muito importante, se chama Batalha do Seival. Na Batalha do Seival, ele realmente proclama a República Farroupilha, ele proclamou, não o Bento Gonçalves, proclama a República Farroupilha e diz: a partir de hoje estamos separados do Brasil e somos um país independente, né? É nessa batalha aí que ele vai, e a história vai fluindo. Mas o 20 de setembro, então, é escolhido essa data por causa desse momento histórico, né? Que nós estamos aí quase há uns 200 anos desse momento, né? E continuamos cultuando, né, essa coragem desses homens que enfrentaram essa situação. Bom dia para o senhor, primeiramente. A minha pergunta é para o senhor: como o Dia do Gaúcho e a Semana Farroupilha ajudam na preservação da cultura gaúcha para as futuras gerações? Bom dia, obrigado, a pergunta é excelente também. Nós em Santa Catarina, claro, o tradicionalismo ele é forte, bastante no estado inteiro, mas mais forte aqui na região serrana, né? Esse é um fato. No Rio Grande do Sul, eles cada vez mais aumentam, cultuam mais o 20 de setembro, né? O que acontece? Em relação a essa história da Farroupilha, nós tivemos 100 anos que ela não foi estudada, tá? Por quê? Porque a Revolução Farroupilha foi uma guerra perdida, né? Os gaúchos do Rio Grande do Sul não gostam de falar nisso, mas é um fato, né? Nós tivemos um tratado, um acordo, porque no final da guerra não tinha mais condições dos farroupilhas sustentar a guerra. Nós estávamos com... Eu me considero Farroupilha, tá? Quando eu digo nós estávamos. Nós estávamos mais ou menos aí com 3, 4 mil soldados, quando já tinha vindo o Duque de Caxias, que na época era barão, tá? O Duque de Caxias é o patrono do exército hoje. Foi ele que veio pacificar essa revolução, tá? Por que ele foi escolhido? É importantíssimo dizer por quê. Ele veio porque era maçom. Ele era maçom e os comandantes farroupilhas todos eram maçons. Como os maçons se tratam por irmãos, eles entenderam que vindo um barão maçom, um chefe do exército, teria mais facilidade de conversar com os irmãos maçons deles aqui do sul e chegar a um acordo. E foi o que acabou acontecendo. Claro, além de tudo isso, da irmandade, da maçonaria e tudo mais, ele chegou com 11.500 soldados, né? Então, ele chegou com 11 mil, já tinha mais uns 10 mil aqui. Então, nós tínhamos 3 mil contra 20 mil, né? Estava mais ou menos na época ali uns 20 mil. Era uma guerra perdida, né? Nós não tínhamos mais como sustentar. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais apoio, não tinha incentivo. Os principais líderes já tinham ido embora. Inclusive Garibaldi, né? Todo mundo já ouviu falar em Garibaldi aqui. Ele já tinha abandonado a Revolução, né? Tinha ido embora para o Uruguai. Então a Revolução estava no declínio, ela já estava acabando, e aí foi feito o Tratado de Poncho Verde, né? Foi feito o Tratado de Poncho Verde com os termos da pacificação e terminou a Revolução. 100 anos após isso, não houve muita fala desse período. Por quê? Os gaúchos, né, tinham um pouco de vergonha dessa revolução, porque nesse tratado não foram atendidos todos os pedidos dos revolucionários. Alguns pedidos foram atendidos, mas a grande maioria não. Inclusive a abolição da escravatura, que era um dos pedidos, não foi conseguida, né? Se conseguiu a liberdade para aqueles escravos que lutaram, né? E nós temos que lembrar que naquela época quase todos eles eram escravos, era escravocrata, né? Todos tinham escravos nas propriedades charqueadas. Esses escravos, uma curiosidade histórica, eles não viviam mais de 30 anos, tá? 30 anos eles morriam com as mãos comidas e os pés comidos, porque trabalhavam diariamente no sal, e o sal comia, os pés também eram descalços, né? A bancada do sal comia as mãos, o sal caía no chão, comia os pés deles também, então raramente o escravo deles ultrapassava a casa dos 30 anos, né? E aí era essa situação, que realmente eles estavam com essa questão da humanidade, né? Entenderam que não era uma questão humana e brigaram pela abolição da escravatura, mas não conseguiram. A abolição veio bem posteriormente, né? Com a princesa Isabel e outras questões aí que surgiram mais no futuro. Então, como a história ficou 100 anos apagada, surgiu um grupo de intelectuais do Rio Grande do Sul e começaram a mostrar e a tornar esses valentes, a trazer essa história à tona. Então, quando surgiu essa história, ela estava muito apagada. E aí as pessoas começaram a se identificar com esses ideais, com a coragem, e entender o que realmente eles fizeram, né? E aí surgiu a Semana Farroupilha, o 20 de setembro, e foi crescendo no Rio Grande do Sul. Esse movimento também cresceu muito com a criação dos CTGs, né? Foram criados o primeiro CTG de Porto Alegre, o CTG 35, criado pelo Paixão Cortes, um dos maiores tradicionalistas, uma sumidade, vários livros escritos. Eu mesmo cansei de estudar e ler, conheci o Paixão Cortes, conversei várias vezes com ele, né? Tive a oportunidade, ele já faleceu, tá? Um cara boníssimo, um cara muito bom, simples, um gaúcho legítimo, assim, sem frescura, sem nada, e importantíssimo para a história do tradicionalismo. Do CTG, então, se expandiu para fora do Rio Grande do Sul, né? Hoje temos CTGs
no Japão, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar aí, né? E aí também se criou o MTG, né? E esses movimentos foram responsáveis por trazer a cultura e aí cada vez mais enriquecer. Porto Alegre hoje, né, nessa semana, está lá acontecendo a semana inteira, os piquetes farroupilhas, estão todos acampados, um acampamento gigante, né? E um movimento muito grande. E aí assim, aqueles que não têm contato, que não têm a possibilidade, vendo esse movimento, vendo essa oportunidade, né, vão se divulgando, vão se interessando, vão ficando curiosos. Então é nesse contexto que a Semana Farroupilha é importante, né? Aqui em São Joaquim, nós viemos brigando, né, Brasil, há muito tempo para que a Semana Farroupilha se fixe também. Por quê? Porque Lages foi fundamental, foi foco na Revolução Farroupilha. Bento Garibaldi, Anitta, Teixeira Nunes, Davi Carnaval, todo mundo passou aqui por nossa região, né? Eu digo que passou por São Joaquim também, porque São Joaquim era parte de Lages na época, né? Lages foi muito importante, teve batalhas, ficou na mão dos farroupilhas, depois perderam para os imperiais. Curitibanos foi assim, Santa Cecília teve envolvimento, Laguna, né? Então nós tivemos a nosso estado aqui, a nossa Santa Catarina teve uma importância muito forte. E agora nós estamos tendo, né? Amanhã, inclusive, vai ter o CTG, vai ter desfile de cavalaria, segmento chama crioula. E aí eu digo assim, aqueles que não têm contato, não conhecem, vão ver passar amanhã no centro lá uma cavalaria, vamos perguntar, o que é essa cavalaria, né? Para que esse cara conhece a cavalaria? Ah não, Semana Farroupilha. Mas o que é essa Semana Farroupilha? É isso que eu digo, a importância de nós mantermos a origem e a memória. E através dessa memória a gente só consegue manter praticando, fazendo, né? Então assim, cansamos quando nós vimos, né, de fazer dias do gaúcho nas escolas, de levar. Tinha muitas escolas que não faziam, tá? E eu vou usar um exemplo aqui, porque era uma reclamação minha, o educandário não fazia dia do gaúcho, não queria, achava que era ruim. Hoje eles cederam, tá? Hoje eles fazem já, e isso foi depois que as outras escolas, né, Dona Zilma, começaram a fazer, eles sentiram a necessidade. Então, assim, hoje quase todas as escolas realmente fazem, as entidades tradicionalistas estão fazendo o seu dia do gaúcho, e no Rio Grande do Sul é bem mais forte esse movimento. Lá também tem todos os festejos ali, né? Nós temos conjuntos lagianos aí, todo mundo conhece o Quarteto Coração de Potro, né? Ele é um dos maiores ali incentivadores também da cultura, né? O Vitor Amorim, meu amigo, pessoal. Na verdade, se eu dizer para vocês, não vão acreditar, o Vitor conhece desde criancinha, ele dançava comigo, não é verdade, né? Era meu amigão, assim, eu já era juvenil e ele era um gurizotezinho que dançava do lado. O Ramiro Amorim, o pai dele, era o professor, que é um dos grandes escritores das músicas, né? E como nós dançamos ali, o Vitor era filho do Ramiro e a gente estava sempre junto ali, né? Sempre nessas peleias. E graças a Deus, um dos maiores conjuntos hoje, dos mais procurados, aí eles estão tocando essa semana inteira direto. Então nós temos a forma de divulgar a cultura, divulgar através do movimento, da participação através de CTGs, de grupos de danças, da música, são as formas que nós temos de vivenciar, né? O pessoal essa semana está brincando muito com os famosos gauchão de apartamento, né? É os caras que só aparecem na Semana Farroupilha, principalmente na região do Rio Grande do Sul, para botar uma bombacha, isso aí é o cara que não usa. Eu não gosto de dizer assim, se o cara se sente bem, quer vivenciar o tradicionalismo, mesmo que seja só nessa semana, já é importante, né? Pode participar. O tradicionalismo é para todos, não tem fronteiras, não tem idade, não tem raça, não tem cor, não tem religião. Todo mundo que quiser botar uma bota, um vestido, uma bombacha, pode participar aonde tiver os piquetes, né? O meu irmão mora em Capão da Canoa, ele me mandou as fotos lá, então com um piquete lindo lá, várias casas, churrascada rolando e tudo mais. Eu só disse pra ele, mano, tava à vontade de estar aí. Porque é assim que se for. Então tem gente que só consegue fazer isso na Semana Farroupilha. Nós pelo menos está participando, está se interessando, está pesquisando, e quanto mais pessoas conhecerem o movimento tradicionalista, né, melhor fica para nós, mais fácil para nós conservarmos essa tradição. Tá? Eu digo conservar porque eu participo ativamente, né, assim como a Dona Zilma também, nós queremos manter essa cultura sempre funcionando. Né? E como é que se mantém isso? É incentivando e participando cada vez mais. Primeiramente, bom dia. O senhor, vindo de uma família tradicionalista, o senhor acha que a tradição farroupilha tem conseguido se manter nos dias atuais ou ela tem cada vez se esvaído mais? Bom dia. Eu, no meu contexto, acho que ela cada vez mais tem se difundido, né? Cada vez mais o pessoal fala, cada vez mais traz esses ideais e cada vez mais, como essa oportunidade que estamos tendo hoje aqui de bater um papo, ela vai se tornando mais conhecida, né? E hoje eu digo assim, ela está muito enraizada com a tradição, né? A tradição gaúcha hoje cultua, né? E traz esses heróis farroupilhas, essa história toda, e cada vez mais as pessoas conhecem a Revolução Farroupilha. Eu venho falando desse assunto há muito tempo, muitas palestras, muitas questões dessa, e eu digo assim, ó, na minha experiência pessoal, quando eu começava as palestras, as pessoas não conheciam nada.
ficavam assim impressionados com muitos fatos, muitas histórias que estavam lá. Hoje, quando eu faço uma palestra, as pessoas me dizem diferente. Eles chegam para mim e dizem assim: bah, essa parte eu conhecia, aquela outra eu não sabia. Significa o quê? Eles já estão conhecendo a história e aí estão se inteirando cada vez mais, né? Se aprofundando cada vez mais. Então, realmente, faz parte muito forte, né? Eu queria saber em qual momento mais te marcou, assim, na invernada. Qual momento, assim, que, tipo, conhecer alguém, ou, entendeu? Algo assim, qual momento mais foi marcante para o senhor? Para mim, foi muito, muito, muito importante, assim. Nós lançamos na invernada e eu tinha mais ou menos 10, 11 anos ali, quando ganhamos a vacaria, isso lá em 92. Eu lancei para Mirim, ganhamos a vacaria. No segundo ano, Camila Molina era nosso professor. E ele tinha o Rui Arruda, era o primeiro, né? E o segundo professor foi o Ramiro Amorim. Quando fomos para Vacaria, eu já lançava para Juvenil. Chegamos lá e ganhamos o segundo lugar. Aquilo para mim foi um choque. Não esperava o segundo lugar, eu queria o primeiro, né? E claro, uma ótima colocação em números invernados, muitos grupos, vários cervejeiros, um rodeio gigante, mas aquele segundo não caiu bem para nós, sabe? Não caiu bem, não gostamos. E aí nós nos dedicamos, o rodeio da Vacaria é o maior de todos, e ele é feito de 2 em 2 anos. Nós voltamos para casa, ensaiamos, dançamos muito, treinamos muito, virávamos noite ensaiando, tá? Mas virava a noite. Era até amanhã, todas as danças, repetindo, até chegar na perfeição. E eu te digo, nós chegamos nesse ponto. Nós éramos a melhor violino que existia no mundo. Não tinha outro. Voltamos à Vacaria em 96, né? Eu tinha meus 16 anos, e aí tiramos o primeiro lugar e ganhamos. Na minha história tradicionalista foi o auge, sabe? E aí naquela época nós viajávamos, dançávamos em todo lugar, aonde o rodeio que nós íamos nós não perdíamos, tá? Então foi o auge da invernada para nós ali. E nós estávamos no auge físico, né? Eu tinha 16 anos, estava dançando muito, né? E conquistamos essa vitória que foi grandiosa. Foi um momento ali, o troféu foi maravilhoso, né? Foi um momento assim muito, muito legal. Então nós saímos de não digo uma derrota, porque o segundo lugar era muito importante também, né? Mas nós ficamos com aquela coisa incomodando ali, voltamos lá e ganhamos, né? Então foi, na minha história tradicionalista toda, foi um momento muito, muito importante. Eu queria agradecer, então, a presença do Dr. Marcelo. Nosso tempo é muito, Marcelo. Aqui está chegando ao final. E mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu só queria colocar, assim, ó, só reforçar que ninguém ama o que não conhece. Então você precisa conhecer essa cultura para você começar a gostar, tá? E nós, aqui em São Joaquim, por exemplo, nós gostamos muito das coisas do Rio Grande do Sul, né? Isso também nos puxa. Não é só porque os nossos antepassados viveram lá nessa época, participaram da Revolução. Não é só isso. Nós tem muita coisa que vai nos chamando a atenção agora, né? Eu, por exemplo, eu queria ser viciada em chimarrão. Eu não sou, porque daí lá em casa é só eu que tomo chimarrão, né? Mas é uma coisa boa e te deixa diferenciado, se você gosta de chimarrão, tá? E, então, temos aqui nossas invernadas. Tem o Marcelo sempre ajudou na minha, mas ele pertence a uma outra entidade que eu não vou falar o nome aqui. Não vou. Mas nós temos a nossa, nós estamos precisando de peão, porque tem bastante meninas, tem bastante prendas. Peões é que está faltando. Cada um que queira ir lá aprende a dançar, aprende de certeza. Porque é um jeito diferente. E tem uma pessoa especializada lá para ensinar isso, tá? Então, na terça-feira, se você quiser ir lá, ou dar uma olhada, ver como é que é, está convidado. Aí me pergunta que eu digo onde é que é, tá bom? Então, Marcelo, suas considerações finais.
Pessoal, eu queria agradecer, muito legal, as perguntas muito boas, tá? É um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Nós tínhamos muito mais para falar, podíamos ficar o dia inteiro ali conversando, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui hoje, agradeço o convite da dona Zilma de poder participar desse momento e desse projeto, né, professor, que vem iniciando aí com o podcast, aí, com o YouTube, participação, e muito legal pela iniciativa, parabéns mesmo, é sensacional, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte, qual é a forma de perpetuar a tradição, né? O que eu venho fazendo hoje para cultivar isso aqui, né? Eu sou muito feliz também porque tenho meus filhos participando, né? Passo para eles essa história toda, né? Então é a minha forma de perpetuar e passar esse conhecimento e essa vivência toda que eu tive. Então eu fico referindo, minha filha já é declamadora hoje, ela declama também, tá? O meu filho é pequenininho ainda, ele está com 6 aninhos, né? Mas está aprendendo a andar a cavalo, a gostar da bombacha, então eu venho ensinando as vidas campeiras para ele também, né? Então a gente vai atuando por todos os lados e eu vou ficando muito feliz e grato porque essa história e essa continuidade que a gente vai dando, né? Então, assim, participe das invernadas, é um lugar saudável, familiar, você aprende a dançar nos bailes, aprende a dançar bem, né? Porque tem muita gente que vai pro baile e não sabe dançar nada, né? Então aprende a dançar um chamamé, uma milonga, um shot, uma rancheira, uma maneira, uma valsa, o que vem por diante, né? O cara é animado, aí não tem problema. Porque é triste, pessoal, chegar num baile, ver a menina dançando e você não poder tirar ela para dançar, né? Porque não sabe. Então, gurizada, aí se mexam, vamos para a invernada, aprendam a dançar, que só faz o bem, é saudável, alivia a mente, mexe com o corpo, né? Então, realmente, eu gosto demais disso, né? Hoje não consigo dançar, porque não tenho tempo, né? Tenho outras ocupações, né? Também que me tiram muito tempo. Mas quero meus filhos dançando na invernada e digo para vocês, a invernada é excelente. Obrigado a todos.